Sejam bem-vindos, nossos teorizantes maravilhosos aqui no Teorizando Matemática. Vamos para a nossa segunda aula de conjuntos numéricos. Eu vou trabalhar com vocês o conjunto dos números inteiros, porque é o seguinte, o primeiro é o conjunto dos números naturais, mas o conjunto dos números naturais são conceitos muito básicos para uma galera de nono ano. Como eu estou fazendo essas aulas aqui, revisão para os meus alunos de nono ano da escola, é, eles me pediram, mas é claro que todos vocês do YouTube vão poder aproveitar desse conteúdo, porque ele é universal, vamos dizer assim. Só que eu estou pulando a questão dos números naturais, mas que fique claro que quando você está aí no ensino fundamental, você vai estudar primeiro os naturais, depois os inteiros, depois os racionais, os irracionais e os reais. E nós estamos passando direto para os números inteiros. Naquela parte lá do sexto ano, a gente pode até gravar uma aula depois para vocês sobre isso, mas aquela parte de MDC, MMC, operações com números naturais, raiz quadrada de número natural, aquilo nós não vamos exatamente tratar aqui no que diz respeito à nossa grande revisão aqui de conjuntos numéricos, beleza? Então vamos para o conjunto dos números naturais. Oh, perdão, falei, né? Vamos para o conjunto dos números inteiros. Então você tem aqui os naturais, agora sim, falando naturais mesmo. Então, você tem aqui os naturais, né? Que é o N, beleza? O N, que são aqui os primeiros números, né? Os números que a gente fala são naturais para a gente, né? Os números que a gente usa para contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. E aí, né, em algum momento da história, né, surge a necessidade da gente falar de dívida, da gente falar de temperaturas abaixo de zero, da gente falar é, de nível abaixo, né, de como fala? De estar abaixo do nível do mar. Então, em algum momento surge essa necessidade, né? Falar de saldo negativo no banco, quer dizer, você está devendo o banco. Então, a esses números naturais, você adiciona, né? Vou colocar aqui entre aspas, porque não é realmente exatamente uma operação de adicionar, mas você faz uma união, né? Com os números, o que, pessoal? Negativos. Mas é claro que são os números negativos, não preciso nem de dizer que são os números negativos inteiros, porque é claro que tem também números negativos que não são inteiros. Opa, pegou na minha logomarca aqui, peraí, deixa eu ajeitar isso aqui. Vou ajeitar isso aqui para você, pedindo desculpas aí, pessoal. Vamos descer aqui um pouquinho. Show de bola. Negativos inteiros, ok? Ficou legal? Bom, então quando você pega os números naturais e acrescenta os números negativos inteiros, o que que você tem? Você tem o conjunto dos números inteiros. Então, os números inteiros vão ser compostos por três pontinhos aqui, que eu posso começar aí, vamos supor aqui do menos 4, então menos 4, menos 3, menos 2, menos um, 0, 1, e aí eu vou parar aqui no 2 e colocar três pontinhos, porque vai para menos infinito e para mais infinito. Vamos fazer uma representação aqui na reta, né? Na reta numérica, eu vou colocar aqui o 0, e aí vou colocar, para a direita do 0 é positivo, beleza? Mais um, mais 2, mais 3. Se você omitir o sinal, também não tem problema nenhum. Mais 4. E a esquerda do 0 é negativo. Menos um, menos 2, menos 3. E por aí vai. Observe você que quanto mais à esquerda eu estou, mais menor é aquele número. Então você vai concordar comigo que, por exemplo, né, é, o, o, o 3, né, o 3 ele é maior que o 2. O 3 é maior que o 2. Opa, 3 maior que 3 não dá, né, gente? O 3 é maior que o 2. Mas o menos 3, né, ele é menor que o menos 2. O menos 3 é um número menor que o menos 2.
Porque o menos 3 está à esquerda do menos 2. Ele representa uma quantidade menor. Quer dizer, imagina, pensa em dinheiro. Você devia R$ 2, agora você está devendo 3. Então, você deve mais, tudo bem, mas você tem menos ainda que você tinha antes, vamos dizer assim. Então, é claro que o valor absoluto, né, moçada? O que é o valor absoluto, que a gente chama de módulo? É o valor sem o sinal. O valor absoluto do menos 3 é maior que o menos 2, mas não vale só o valor absoluto, não vale só o módulo. Tem que levar em consideração o sinal. E como o menos 3 está à esquerda do menos 2, ele é menor do que menos 2. Ao passo que o 3, que está à direita do 2, é maior do que o 2. Então vamos tomar cuidado primeiramente com essa questão aí dos números negativos. E lembre-se também, outra observação, estudar número inteiro não significa estudar número negativo. Inteiros são os positivos, o zero e os negativos. Todos eles, claro, obviamente, inteiros. Beleza? Então tomar cuidado aí com essa questão da reta numerada. À medida que você vai caminhando numérica, à medida que você vai caminhando para a esquerda, o número diminui. À medida que você vai caminhando para a direita, o número aumenta. E eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente brincar aqui com sinais. O que seria no banco um saldo positivo de R$ 100 representado aqui como um número inteiro? Mais 100. O que seria 10 graus abaixo de zero? 10 graus, que a gente chama de 10 graus negativos. Menos 10 graus. Eu vou considerar aqui que é graus Celsius para a gente deixar símbolozinho aqui. Aqui seria mais RS R$ 100, né? Mas aqui é só a ideia mesmo do sinal. Não estou muito preocupado com a unidade, não, tá? Quinto andar de um prédio. Quinto andar de um prédio mais 5. Seria o quinto andar de um prédio. 2 metros abaixo do nível do mar. Então, menos 2. Então, é só para você ter aí alguns exemplos de números positivos e negativos compondo aí o conjunto dos números inteiros. Ainda ficou um pouquinho aqui, né, galera? Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Ainda ficou um pouquinho meio ruim aqui. Agora voltou o Z, mas aí desceu. Opa, chega para cá. Pronto, deixa eu tirar esse. Vamos fazer assim. Pronto, vamos tirar isso daqui. Não sei como é que isso vai ficar na gravação, não. Mas vamos tirar isso daqui. Pronto, tá aí, ó. Beleza? A nossa primeira tela de conjunto dos números inteiros. Bom, o que é importante falar sobre números inteiros? As operações, né? Quais operações que a gente tem? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Eu vou falar de todas elas, então eu vou criar aqui um tópico chamado operações com números inteiros. Então eu vou apagar essa parte, ok? Vou apagar essa parte. Vou criar aqui o nosso tópico operações com números inteiros. Operações com números inteiros. Eu vou começar aqui com a adição, beleza? Então, eu vou escrever aqui adição. E aí eu vou colocar aqui exemplos de adição usando sempre os mesmos números. Desculpa, gente. Vou colocar aqui exemplo de adição usando sempre os mesmos números. Então, eu vou colocar aqui, vamos colocar 7 com 4. Então, eu vou colocar mais 7 mais 4. Mais 7 mais menos 4. Menos 7 mais 4. E menos 7 menos 4. Que aí eu tenho todas as possibilidades, beleza? Muito bem. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar os parênteses. Então, vou fazer aqui, pedir uma licença poética aqui, porque essa história de mais com menos, mais com mais, a gente sabe que é meio... Eu tenho alguns professores que ficam meio chateados a gente falar, mas é o seguinte, ó. Imagina você, o mais 7 sai do parênteses, tranquilo, beleza? E agora você vai fazer aqui aquela regrinha do sinal, ó. Mais com mais é mais.
Beleza? Mais 4 mais 11. Você tinha R$ 7 no banco, colocou mais R$ 4, depositou mais 4 e ficou com um crédito de 11. Beleza. Mais 7. Agora mais com menos, menos. Você tinha R$ 7 no banco, tirou 4, ficou com uma sobra de 3. Menos 7, mais com mais é mais. Você tinha... você devia ao banco R$ 7. Você colocou lá R$ 4.000, o banco engoliu seus 4. Oh, perdão. Você devia ao banco R$ 7, colocou 4, o banco engoliu seus 4. E você ainda ficou devendo R$ 3. E menos 7 mais com menos é menos 4. E aí, menos 7 menos 11. Imagina que você devia ao banco R$ 11, você ainda pegou. Perdão, você devia o banco R$ 7, você ainda pegou R$ 4 emprestado. Você ficou devendo R$ 11. Então, essa é a operação, moçada, de adição. Como é que você faz na operação de adição? Elimina os parênteses, depois faz a regra, que a gente pode chamar de regra do banco, se vocês quiserem. Beleza? E subtração, professor? Mesma coisa? Mesma coisa. Vou colocar ela aqui então. Subtração. Subtração. Então, vou colocar os mesmos números, porque eu sou criativo, vocês pra caramba. Ó, mais, menos, ó, mais, menos, menos. 7, 7, 7, 7. Tchan, tchan, tchan. Menos, menos, tchau, tom, pá, pá. Mais, menos, mais, menos. 4, 4, 4 e 4. Então, novamente, eliminar os parênteses. Vamos lá? Eliminar os parênteses. Então, mais 7 menos 4, que dá mais 3. Mais 7 mais 4, que dá mais 11. Menos 7 menos 4, menos 11. E menos 7 mais 4, porque menos com menos é mais, vai dar menos 3. Mesma coisa, eliminar os parênteses, depois fazer a regra. Então, pessoal, qual que é a regra que você utiliza para eliminar os parênteses? Eliminar os parênteses. Qual que é a regra? Você vai usar essa regrinha aqui, ó. Mais com mais é mais com menos é menos, menos com mais é menos e menos com menos é mais. Essa é a regra para eliminar os parênteses. Beleza? Perdeu um pouquinho a tela, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho, vamos lá. E agora faltou menos com menos, né? Então, menos com menos é mais. Vê se deu certo aí. Certinho. Essa é a regra para eliminar os parênteses. E tem uma regra também, que é uma regra para somar e subtrair, beleza? Qual que seria a regra para você somar e subtrair? Deixa eu dar mais uma melhorada aqui. Vamos dar mais uma melhorada aqui para caber mais coisa na nossa tela. Porque eu penso que quanto mais coisa você tiver na sua tela aqui quando você estiver assistindo, mais fácil para você ter uma visão geral aqui para você, certo? Então, eliminar os parênteses. Essa é a regra para eliminar os parênteses. E tem uma regra também, né, moçada? Para somar barra subtrair. Você pode brincar que é a regra do banco, mas você também pode falar que é o seguinte, você pode colocar assim, ó, se quiser, sinais iguais,
sinais iguais, você soma. Então, por exemplo, aqui, menos 7 menos 11. Você vai somar o 7 com o 11. Vai dar, perdão, menos 7 menos 4. Você vai somar o 7 com 4. Vai dar quanto, pessoal? Vai dar 11. E põe o sinal que estava, lógico, que é o negativo. Essa é a forma de quando os sinais são iguais, beleza? A forma de operar com sinais iguais. Agora, quando forem sinais diferentes, sinais diferentes, o que você faz? Você subtrai e conserva o sinal do maior. Vou escrever isso aqui. Subtrai e conserva o sinal do maior. Sabe? Vai. O sinal do maior. Muito bom. Vamos lá. Olha lá, ó. Como assim? Vamos pegar o exemplo aqui. Mais 7 menos 4 aqui, ó. Mais 7 menos 4. Subtrai o 7 do 4. O maior sinal é o mais, então vai ficar mais 3. Beleza? Então, essa regra que você pode usar para dar uma facilitada na sua vida. Tranquilo, gente? Ok. Vamos para multiplicação e para divisão. Então, eu vou tirar essa tela aqui. Vou colocar a multiplicação e a divisão. Lá vou eu apagar. Apagando, apagando. Vou deixar as operações ali. Apagando, apagando, apagando. Lá. Enquanto isso, pessoal, enquanto eu apago, vou pedir você para deixar um like. Quem não for inscrito, se inscrever no canal. Ativar o sininho. Dá uma força pra gente aí. Se você gostou do conteúdo. Se você não gostou, você dá também. Bora lá então fazer a nossa multiplicação. Multiplicação, que é a nossa próxima operação. Multiplicação. Boa. Bom, vou colocar aqui os mesmos números, que eu sou muito criativo. Mais, menos, menos. 7, 7, 7, 7. 1, 2, 3, 4. Vezes, 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 vezes. E aí eu vou colocar mais 4, menos 4, mais 4 e menos 4. E aí, pessoal, a regra da multiplicação e da divisão é a mesma regra que a gente utiliza para eliminar os parênteses. Então, mais com mais é mais 7 vezes 4, 28. Mais com menos é menos 7 vezes 4, 28. Menos com mais é menos 7 vezes 4, 28. Menos com menos é mais 7 vezes 4, 28. Então, você vai usar sempre essa mesma regra de eliminar os parênteses. E para dividir, moçada, é a mesma coisa. Divisão, exatamente a mesma coisa. E bom, a conta de divisão não é a mesma, eu falo dos sinais, né? Então, vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Mais, menos, menos, vamos colocar aqui 25, 25, 25, 25. E aí, dividido por, vamos colocar mais 5, menos 5, mais 5, menos 5. Então vamos. Bem bonitinho. Mais com mais é mais com menos é menos, menos com mais é menos, e menos com menos é mais, e tudo isso dá 25. Eu sou muito criativo. Beleza? Bom, então a regra para multiplicar e dividir, a regra
para multiplicar e dividir, né? A regra dessas duas é mais é mais com menos é menos com mais é menos, e menos com menos é mais. A mesmíssima regra que você usa para eliminar os parênteses. Legal? Então, mais uma tela aí, dessa vez com multiplicação e divisão. Eu vou fazer uma quarta tela com potenciação e radiciação e encerro essa aula, beleza? Então fica aí até o final, deixe seu like, compartilhe com quem você achar que precisa entender e aprender melhor conjuntos numéricos, mais especialmente conjunto dos números inteiros, legal? Aqui, ó, vou apagar essa tela aqui. Vamos ver se dessa vez não trava. Da outra vez eu tive que dar um corte no vídeo, porque travou demais. Ó, que legal. Não travou. E aí nós vamos fazer agora a potenciação. Ih, eu apaguei o título também, mas não dá nada para nós, não. Vamos fazer agora a potenciação. Nós estamos dentro de operações com números inteiros, fazendo agora a potenciação. Isso, potenciação. Muito bom. Então vamos lá. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vou pegar aqui. Vou usar o menos 2. Vou usar o 2 e o 3. Então 2 elevado a 2 dá mais 4. Menos 2 elevado a 2 dá mais 4. Porque menos elevado a expoente par, imagina você vai repetir menos 2 vezes menos 2. Vai dar mais 4. O negativo, o positivo elevado a expoente ímpar, naturalmente vai dar mais 8. Agora, o negativo elevado a expoente ímpar, esse vai dar menos 8. Esse eu mostro, aí é o único, né, que vai dar menos 8. Ó, qual que é o motivo? Ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. O que vai dar aqui? Mais 4. Repete. E o que vai dar aqui? Menos 8. Beleza? Vou dar uma detalhada nesse para você. Menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais 4. Por isso que é positivo. Tranquilo? Outro detalhe, pessoal. Outro detalhe. Se eu coloco o menos do lado de fora, então vamos colocar uma observação. Fazer uma observação. Se eu coloco aqui o menos 2 elevado a 2, tá? Esse menos aqui de fora, ele não está sendo elevado a 2. É só o 2 que está sendo elevado a 2. Então, é como se fosse isso aqui, ó. Menos 2 vezes 2. Que dá quanto? Menos 4. Beleza? Então, não é mais 4. Professor do céu, o menos está elevado ao quadrado. Não, não está. Quem está é o 2. O menos pertence à expressão, vamos dizer assim. Ele não está elevado ao quadrado. Mesma coisa, ó. Menos 2 elevado a 2. Primeiro você eleva. Mesma coisa não, outra coisa. Primeiro você eleva, vai dar mais 4. E depois você troca o sinal, vai dar menos 4. Não inventa de juntar esses dois, porque não pode. Beleza? Não pode. Regrinha. Negativo, positivo elevado a expoente par. O que dá? Positivo. Positivo elevado a expoente ímpar. O que dá? Positivo. Negativo elevado a expoente par. Positivo. Negativo elevado a expoente ímpar. Esse sim vai dar o quê, moçada? Negativo. Acertei tudo? Mais 4, mais 4, mais 8, menos 8. Mais a par dá mais a ímpar dá mais, menos a par dá mais e menos a ímpar dá menos, beleza? Tem umas regrinhas do 1, do 0, mas o meu foco aqui é no sinal, tá joia? E a radiciação não vai caber exatamente aqui, né? Eu vou apagar mais uma vez, porque ela não vai caber exatamente aqui, igual eu previ que ia caber, porque eu vou empolgando, né? Como vocês podem ver. Mas eu vou fazer a radiciação aqui. Galera, a radiciação, então, vou escrever aqui bonitinho para vocês, ó, radiciação.
beleza? Radiciação. Então, eu vou pegar aqui a raiz quadrada, por exemplo, de mais 16, ou só 16, tá? Vai dar mais 4. A raiz, por exemplo, cúbica de 8, de mais 8, vai dar mais 2. Ah, por quê? Porque no caso aqui, 4 vezes 4 é 16, e aqui 2 vezes 2 vezes 2 é 8. O número que ele é multiplicado por ele mesmo, com o número aparecendo 3 vezes dá 8, é o 2. Ok? Agora, se eu pegar, pessoal, a raiz quadrada de menos 25, pode tentar à vontade, que você não vai conseguir encontrar um número. Se você fizer menos 5 vezes menos 5, dá mais 25. Se você fizer mais 5 vezes mais 5, então vamos escrever. Se você fizer menos 5 vezes menos 5, vai dar mais 25. Se você fizer mais 5 vezes mais 5, vai dar mais 25. Então não pode e não pode, porque eu preciso de dar menos 25. Agora, se você fizer menos 5 vezes mais 5, aí é que você não pode mesmo, porque para ser raiz, né, os números têm que ser iguais. Ou seja, isso aqui, ó, não existe. Não existe. Vamos escrever? Não existe. Existe. Pronto. Agora, se você pensar, por exemplo, na raiz cúbica, só um minuto. Se você pensar na raiz, por exemplo, cúbica, vamos escrever aqui, raiz cúbica de menos 27, pode fazer menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, e você vai encontrar menos 27, ou seja, a raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Qual que é a conclusão que a gente tira? Que a conclusão que a gente tira, e aí a gente pode fazer, né, uma regrinha também, falar que é uma regrinha, a conclusão é: não existe raiz de índice par. Como assim de índice par? De índice par. Como assim de índice par? Esse numerinho aqui, ó, separ, ou seja, 2, que no caso quando está omitido aí é o 2, 4, 6, 8. Não sei se é só raiz quadrada, não. Raiz de índice par. Não existe raiz de índice par de número, o quê? Negativo. Essa é a conclusão. De índice ímpar, tudo bem. Mas de índice par, não vai existir. Ok? Então, recapitulando. Eliminar as parênteses. Mais com mais com menos, menos com menos com mais, menos e menos com menos, mais. Essa regra também vale para multiplicar e dividir. Adição e subtração. Sinais iguais você soma, sinais diferentes subtrai e conserva o sinal do maior. Potenciação, negativo, positivo, elevado tanto a par quanto a ímpar dá positivo. Negativo elevado a par dá positivo, negativo elevado a ímpar dá negativo. Raiz. Só existe raiz de índice ímpar de número negativo. Raiz de índice par de número negativo não existe. Lembrando que o índice é esse número que eu circulei ali no 2, eu vou circular ele aqui também. Esse número vai ser o índice. Beleza, galera? Assim a gente termina a nossa segunda aula, conjunto dos números inteiros. Deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado pela companhia até o presente momento e até a próxima, se Deus quiser. Eu fui, valeu, tchau.